Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. Hoje quero falar com vocês sobre o nosso próximo vídeo, sobre o básico, né, de HTML. Isso aqui é só um básico, né? Então a gente fez essa primeira aqui, ó, introdução HTML básico, tá? Eu mudei o nome, coloquei como introdução HTML básico, estava HTML básico só, que é para a gente poder seguir aqui uma sequência, tá? Então o próximo é HTML básico inserindo o que? Textos, né? Então a gente vai inserir texto aqui no HTML e vai ver como é que se insere. Então, para mim pegar essa pasta aqui, eu vou vir aqui no Visual Studio Code. Quero te lembrar, tá? Que esse vídeo aqui eu vou deixar no card, o primeiro vídeo, aqui em cima, porque eu falo de toda essa estrutura aqui e o que significa cada arquivo aqui, né? O que significa o doctype, o HTML, o read, as metas tags, para que serve isso aqui, ok? E o body, que a gente vai falar hoje no conteúdo que vai aqui dentro, né? Então eu vou deixar aqui em cima no card, ok? Agora, vamos lá, gente. Vamos falar sobre... Eu vou pegar essa pasta aqui, ó, HTML básico, então eu vou pegar ela, vamos lá, Open Fold, né? Olha, eu cliquei aqui em File, Open Fold. Eu vou pegar ela aqui, certo? Já abri, já estou dentro dela. Deixa eu clicar aqui. Não tem nenhum arquivo aqui. Tem esse arquivo? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele. Vou criar outro, tá? Então vou criar um outro aqui, ó. Clicando aqui ou clicando com o botão direito aqui dentro, né? No caso, se eu clicar com o botão direito, eu posso colocar aqui em New File e escrever aqui, ó, index.html. Na verdade, letra minúscula, né? Index.html. Por que ponto .html, gente? O ponto, depois do ponto, nos arquivos, é o que vem a extensão. A extensão você tem em tudo, na verdade, aqui na TI, né? Por exemplo, uma imagem .jpeg, né? .jpg, é uma imagem com extensão JPG. Eu tenho aqui .gif, né? Eu tenho .png. Nós temos também nos arquivos para você criar aqui um HTML, um CSS, um JavaScript. Você vai ter também a extensão do arquivo, né? Nesse caso, .html. Você repara que cria aqui um sinal de menor e de maior. Se eu colocasse aqui, por exemplo, .css, ele já muda para um hashtag aqui, tá vendo? Joguinho da velha. Se eu coloco aqui um .js, que é JavaScript, ele já cria aqui o arquivinho JavaScript. Então, no caso, a gente vai ter o que? Poderia ter .xml também, ó, tá? Mas vai ser .html. Olha lá, gente, que legal, tá? Só para você saber aí. Agora, nesse caso, uma vez que eu criei o arquivo, basta eu vir aqui dentro e colocar HTML. E o Visual Studio Code, que é um editor de código que eu gosto muito dele, eu falei aqui no primeiro vídeo sobre o Sublime Text, falei também sobre o Bracts, né? Tem o Notepad++, mas eu gosto de usar o Visual Studio Code e ele dá o autocompletar para mim, tá vendo? Eu digitei HTML e já me deu aqui, ó, HTML, HTML5, HTML2.xml. Eu vou escolher o HTML5, clicando aqui, ele vai me dar uma estrutura básica do início aqui, que eu teria que fazer toda a mão, tá? Por que eu falo isso? Porque é possível eu criar esse arquivo que eu vou criar aqui somente com um bloco de nota. Eu poderia criar, com certeza, mas esses editores de código, eles facilitam a nossa vida. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ele me dá uma estrutura completa já. Olha que legal, tá vendo? A estrutura toda completa já. Essa mesma estrutura que é criada aqui automaticamente, ela poderia ser criada num bloco de nota, escrevendo passo a passo. Depois eu viria no arquivo, né? Clicaria com o botão direito, colocaria abrir com, abriria também a página. Por exemplo, aqui, ó, eu vou explicar para vocês, né? Toda essa estrutura aqui eu já falei no primeiro vídeo que eu deixei aqui no card, tá? O que é o doctype, HTML, a linguagem, né, o read, as metas tags. Vou mudar aqui o title, tá? Aqui eu vou colocar o título
HTML básico, tá? Inserindo o que? Textos, né? Esse é o propósito desse vídeo, tá? Então eu coloquei aqui, aí depois vem o body, e o que eu vou colocar dentro do body é o que vai aparecer na página. Eu vou colocar aqui um H1, Sandro Costa Informática, tá? Informática, deixa eu tirar aqui o Ezinho que passou. Pronto. Agora, para que eu possa fazer isso aqui aparecer na página aqui da web, eu clico com o botão direito, coloco Open Live Server, ou eu clico aqui em Go Live. Normalmente, ao clicar uma vez só, ele já aparece para a minha página. Por algum motivo que eu não sei porquê, o meu não está aparecendo, eu tenho que clicar mais uma vez aqui e colocar no meio aqui, colocar aqui, ó, Open Live Server, tá? E ele abriria para mim. Se alguém sabe por que está acontecendo isso, pode colocar aí nos comentários para mim resolver meu problema aqui. Mas está aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui o que eu escrevi aqui, ó. Repare que não vai aparecer o H1, tá? Aparece só o texto que eu coloquei dentro do H1, ok? Então a gente vai falar sobre como você coloca textos dentro do HTML. Esse é o propósito desse vídeo aqui. Há sim uma série de tags, né, para colocar aqui. Eu vou falar de algumas só para você ter uma ideia, né? Isso que é um básico para quem não conhece nada de HTML, tá bom? Então eu tenho aqui o H1. Para que serve o H1? O H1 ele serve para você colocar os títulos. Todo o título é colocado dentro do H1, tá? Então cada tag ela leva o seu conteúdo, tá? Nesse caso do H1 é para título. Eu tenho para subtítulo também. Se eu colocar aqui, ó, eu poderia escrever assim do nada. Eu poderia pegar, escrever assim, ó, sinal de menor, de maior, colocar aqui H2, que é o próximo. Aí eu viria aqui, colocaria também sinal de menor, de maior, uma barrinha, ele já autocompletou para mim aqui, o H2. E poderia colocar aqui, no caso, vou colocar o conteúdo aqui, é um subtítulo, vou colocar meu nome mesmo. Ele fica menor, tá vendo aqui, ó. Esse aqui é um sinalzinho que passou. Deixa eu tirar, para assumir aqui. O legal do Visual Studio Code é exatamente isso. Repare que eu não estou dando reload aqui para que apareça o conteúdo que eu estou inserindo no HTML. Porque se eu não tenho esse plugin aqui, ó, eu vou colocar aqui, para clicar nesse bloquinho aqui, esse Live Server Request Day, tá? Então você clica, você escreve aqui Live Server, parece que do Request Day você instala ele, porque quando você instala ele, basta você apenas escrever e dar o Ctrl S, que ele já aparece o conteúdo para você aqui. Você não precisa de dar o reload na página. Se eu não tenho esse plugin instalado, eu teria que escrever aqui, salvar aqui, vir aqui e dar o reload para aparecer aqui para mim no meu navegador, ok? Mas como eu tenho o Live Server, ele já aparece. Então, H1, H2, H3, ele vai diminuindo, ele vai até o H6, Ctrl C, Ctrl V, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? Basta eu clicar, colocar no meio aqui do que eu quero copiar, o Ctrl C, Ctrl V, ele copia, Ctrl C, Ctrl V. Se eu colocar aqui H3, por exemplo, tá? Aqui H4, deixa eu ir lá no fechamento, H3, H4, eu vou salvar. Repare que ele vai diminuindo, né? Ele diminui aqui, tá? Agora vamos lá. Então eu já sei que título e subtítulo eu vou utilizar mais o H1 e o H2, né? Nesse caso, se eu quiser colocar um parágrafo, um exemplo, eu colocaria então a letra P. Eu só vou digitar a letra P em outro editor, talvez você tenha que escrever, tá? Sinal de menor, né? No caso de menor, a letra P, sinal de maior, e aí você vai. Nesse caso aqui, do Visual Studio Code, basta colocar P e dar um Enter que ele escreve para mim, tá? Nesse caso, eu posso colocar aqui dentro do P um parágrafo. E o Visual Studio Code é tão interessante, porque tem um site aqui, ó, que se eu colocar aqui, ó, Lorem Y, tá vendo? Aqui, ó, Lorem Y, ele me dá textos que eu posso utilizar aqui, ó, gerador de texto, para mim poder testar aqui meu site, né, criar aqui
colocar conteúdo no meu site provisoriamente. Então vou pegar aqui, copiar, vou colocar dentro do texto. Ó, coloquei, salvei já vai aparecer lá, ó. Opa. Peraí. Aqui. Salvei. Opa, eu tive que dar o reload aqui, deu algum problema, tá? Então, ó, aparece aqui o texto para mim, tá? Se eu quiser mais que um parágrafo, eu teria que pegar e colocar mais um P, né? Agora, o que é legal do Visual Studio Code é isso aqui. Eu posso vir no próprio editor, colocar Loren e dar um Enter. Ele já me dá um parágrafo aqui. Olha o parágrafo aqui criado. Vou salvar. Apareceu para mim. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo aqui, tá? Como mais eu posso inserir textos aqui? Eu tenho também listas, né? Uma lista ordenada e lista também que não é ordenada. Lista ordenada, então, o L, vamos lá, tá? LI. Dentro dessas LIs, eu posso colocar também um Loren. Um Loren aqui, ó. Coloquei. No caso aqui, vamos colocar uma outra LI, certo? Mais uma LI. Espera aí. Mais um LI aqui. Vou colocar também o Loren aqui, tá? Então, coloquei. Vou salvar. Tá vendo? Ele vai criando aqui na sequência para mim. Dentro dessas listas também, eu poderia colocar, só para você ter uma ideia, deixa eu tirar isso aqui. Eu poderia colocar também algo assim, ó. LI, no caso, vamos colocar aqui, ó. Cidade, né? 2 pontos, por exemplo. Cidade Vitórias, vai. Vitórias. Não tem isso aqui, né? Vitórias. Eu sei que não tem. Cidade Vitórias ou Vitória. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui o nome da rua. Então, Rua Armando Tales, né? Tales. Não sei se existe isso, tá? Então, um número, né? No caso aqui, número 70. Olha só, eu não sei se tem, né? Só estou inventando aqui, tá? O número 70. Opa, o que está acontecendo aqui? Tá dando um erro aqui para mim. Número 70. Então aqui eu poderia colocar, né, o CEP e tal, tá vendo? O CEP, né, no caso aqui, 13.280.000. Alguma coisa do tipo assim. Também seria possível colocar também links aqui, né? Então, um link. Para você inserir um link, é preciso que você coloque, eu vou escrever aqui fora um link para você ver. É um A. Digita A, seria sinal de menor, de maior. O A, na verdade, seria escrito assim, ó. Eu vou tentar escrever para você ver aqui. Deixa eu colocar um comentário aqui, que é mais fácil de eu te mostrar, tá? Então, seria assim, ó. Sinal de menor, de maior, no caso A, menor, maior, né? A, o fechamento aqui, a barrinha, e aqui href igual aspas duplas. E aqui eu coloco o link, e aqui eu colocaria, por exemplo, visite o nosso Facebook, por exemplo, né? E aqui eu colocaria o link, né? Que no http, e aí vai, tá? Então vou colocar lá para você ver aqui, ó. Repare que aqui está dentro do sinal, né? Atrás do sinal de maior, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de verdade isso aqui agora. Então vamos lá. Basta eu escrever o A, que ele vai autocompletar para mim. Aqui eu vou colocar o Instagram, então, vamos lá, Instagram. Então, Instagram, né? Vou pegar o link aqui para entrar, ó, copiar link, já copiei, vamos lá no documento, acho que é aqui. Vou colocar aqui dentro aqui do LI o que? O A, tá?
dentro do LI. Vou apagar aqui, ó, dentro do LI. Vou colocar o link. Nada vai aparecer para mim, tá? Porque não tem nada dentro do A. Agora eu coloco aqui, ó. Visite o nosso Instagram, tá? Então mandei visitar o Instagram, já crio o link aqui, tá vendo? Agora nesse caso aqui, como eu quero que abra numa nova janela e não feche o meu site, eu poderia colocar aqui depois das aspas, aqui um target, vou dar um enter, ó, target, o sinal de igual e aspas, né? No caso, dupla. Eu vou colocar aqui um underline n blank para abrir numa nova janela. Agora, quando eu clicar aqui, ó, ele abre no Instagram, né? Para você entrar no Instagram, mas ele continua com o seu site aberto, tá bom? Então, uma forma de você também utilizar aí esse negócio de escrita, tá? A OL, ela é o que? Ela é ordenada, né? Então, OL, LI, vou colocar aqui Brasil campeão. Ele me dá aqui, ó, 1, tá vendo? Se eu colocasse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, cliquei em 5, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui, Itália, vai, Itália 2, né? Um exemplo, Argentina. Repare que eu não sei nem quem ganhou primeiro, segundo, só para poder mostrar, tá bom? Então aqui também ele me dá a numeração, a contagem aqui, certo? Eu poderia pensar também numa citação, um cite. Vamos colocar aqui, ó, tempos difíceis produzem homens fortes e tempos fáceis produzem homens difíceis. Então, poderia pensar aqui, ó, tempos difíceis produzem homens fortes, né? E tempos fáceis produzem homens difíceis, ok? Então, isso aqui é uma citação. Repare que isso aqui fica em itálico, né? Já como uma citação para a pessoa ler. Eu tenho também o block quote, tá? Block quote. Vou colocar aqui também a mesma citação. É um bloquinho, né? Um bloco. Vamos colocar a mesma citação só por colocar, tá? E também eu teria também aqui, nesse caso, vamos seguir a parte do L e da OL. Vou colocar aqui debaixo aqui do Brasil, Argentina. Vou colocar aqui também o DL, tá? DL. Então, eu tenho o DT, que é o título, e eu tenho também o DD, que é a descrição, tá? O que eu poderia colocar? No título, uma pergunta. Por exemplo, quantos anos Davi reinou em Israel? Pronto, uma perguntinha, tá? Então, ó, quantos anos Davi reinou em Israel? Uma pergunta. E aí, no DD seria descrição, resposta, tá? Então, no DD eu coloco aqui, ó. Davi reinou 40 anos, tá? Então, como resposta, tá? E eu poderia colocar mais do que um DD, tá? Então, não teria problema nenhum aqui, ó. 40 anos, né? Poderia colocar aqui a quantidade que ele reinou em Jerusalém, a quantidade que ele reinou somente em Israel e o total de tudo isso, ok? Então, dá pra gente utilizar também dessa forma que eu estou falando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu poderia colocar. Agora, depois do block quote aqui, eu poderia colocar um form. Então, um form é para formulário, né? O label, por exemplo, o label é onde vai o nome no formulário. Então, nome, vou colocar 2 pontos, dá um espacinho aqui, ó, nome. Tá vendo aqui, ó, nome. E o input é onde vai, no caso, o que você vai escrever, tá? Então, o input aqui seria Sandro Costa, tá?
Eu também poderia colocar aqui um text area, tá? Então, poderia colocar até um label aqui, um label. Escreva uma mensagem, tá? Então, aqui no label, com BR aqui, para quebrar. Vou colocar aqui um text area. Então, text area. Dentro do text area, na verdade, eu posso até tirar esse label aqui, ó, escreva uma mensagem. Vou tirar ele, só vou copiar o texto. Vou tirar isso aqui fora, tá? E eu poderia colocar, nesse caso aqui, dentro do text area aqui, essa frase aqui, ó, escreva uma mensagem. Poderia colocar assim, aqui, tá? Mas eu acho que fica melhor, né? Deixar um label aqui, escreva uma mensagem, e aí eu teria aqui a caixinha para poder escrever aqui, ó. Ok? Deixa eu pegar e arrumar isso aqui. Vou colocar um style aqui. Isso aqui eu vou falar depois sobre isso, não é agora. Vou colocar aqui, form, display. Vou colocar um display grid aqui, tá? Vai ficar melhor assim, ó. Então escreva uma mensagem. Aqui você escreveria sua mensagem aqui, né? E aqui é para você colocar o nome aqui, tá? Então, aqui é o nome. Poderia ser também um e-mail, tá? Poderia ser também um e-mail aqui, ó. E-mail. Ok? E aqui você colocaria o teu e-mail aqui. No caso, né? Com @.com e aí vai, tá bom? E aqui você escreveria a sua mensagem aqui. Agora veja bem uma coisa, isso aqui é só uma coisa bem básica mesmo, né? Para você saber como é que você insere, eu coloco texto no HTML. Isso aqui tá uma bagunça, né? Tá muita bagunça nisso aqui. Não tem aqui o header, não tem nenhum logo, não tem nenhum... no caso que não há aqui também um footer, né? Um rodapé, tá? Só tem um texto sendo colocado aqui. Depois eu vou te mostrar como é que você coloca aqui, olhando aqui agora para o meu documento aqui do HTML, né? Como é que você coloca aqui cada conteúdo desse dentro de alguma div, de alguma section, separando esse conteúdo de um jeito bem legal e colocando inclusive aqui o header, né? No caso o menu, o cabeçalho do site, certo? E também aqui o footer no final, também colocando aqui o footer no final, onde fica muitas vezes aqui uma mensagem, um endereço, um copyright, certo? No final do site costuma ficar também o mapa, né? Que também é muito possível colocar aqui, mas isso a gente vai ver depois, tá? O importante aqui é você ver como você insere o texto dentro do seu HTML. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.